Deus seja louvado, glória ao nome santo do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus nesta manhã, aqui no livro aos Hebreus, no capítulo 11. Vamos falar sobre a fé, a natureza da fé e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Vamos ver que coisa mais linda sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isto é a fé, é a definição da fé. Então a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos ainda. Estamos esperando a confiante, isto é fé, uma coisa que nós ainda não vemos. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, pela fé, os mundos foram criados. Pela força, pela palavra de Deus, do nada Deus fez as coisas. Ele não foi feito de nada que já existia aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então Abel oferecia sacrifícios mais agradáveis a Deus do que o próprio Caim. Tanto é que Caim se enfureceu de inveja e acabou matando seu irmão Abel. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque também, a história de Enoque é bonita. Ele não provou a morte, Deus o trasladou, Deus o levou para o lugar do repouso, ainda vivo, o transformou para o levar. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem a fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, mesmo sem tê-lo visto, mas pelas coisas criadas, por toda a maravilha que existe, nós cremos que Deus fez todas estas coisas. E isso é pela fé, porque ninguém viu a Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Noé também agradou a Deus, porque Deus pediu para ele construir uma arca em tempos ainda que não havia sinais de chuva na terra. Estava o tempo normal, uma chuva aqui, uma chuvinha ali, como nos dias de hoje. Mas não uma chuva que inundasse tudo e as pessoas viessem a perecer por ela. E Noé obedeceu a Deus e começou com a sua família a construir a arca. Demorou 100 anos para fazer essa arca. As pessoas passavam, meneavam a cabeça e achavam que Noé tinha ficado louco. E é assim nos dias de hoje. As pessoas passam para aqueles que estão buscando as coisas de Deus e acham que a pessoa não está certo, que está louco, porque as pessoas querem viver na sua correria normal e se admiram quando alguém pega a sua Bíblia, o seu inário e na sua pastinha e se dirige até a igreja. Essas pessoas veem eles diferente, e assim foi Noé também. Hoje nós anunciamos a palavra de Deus, estamos construindo uma arca também. Então, pense sobre isso e comece a construir uma arca também. A arca para a sua salvação, e entre nessa arca que é a palavra de Deus. Aí todos serão salvos pela palavra, aqueles que crerem. Então estamos aqui falando da fé e vamos continuar. Pela fé, Abraão, sendo chamado,
obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. O Senhor mandou Abraão sair das suas terras e ir para uma outra terra, e ele obedeceu e foi sem conhecer. Ele confiou pela fé naquilo que Deus tinha pedido a ele. Glória a Deus, e assim somos nós também. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então existia a promessa para Abraão, Isaque e Jacó, Isaque seu filho e Jacó seu neto. E assim foi, pela fé eles obedeceram e viviam em cabanas. Eles não construíam casas, eles viviam em cabanas, demonstrando assim que aqui na terra eles não tinham casa permanente, esperando aquela celestial, aquela de Deus, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha aí, eles esperavam a cidade que tem fundamentos, a cidade da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Assim como Deus fez promessa para Abraão, da terra da promessa, também fez a Sara, sua esposa, que ela teria um filho, e ela já era avançada em idade. Mas pela fé, ela alcançou de Deus a promessa, glória a Deus, e teve um filho, o filho Isaque. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos. Por quê? Pelo que de um, de Abraão, e esse já era velho. Por isso que diz aqui, pelo que de um, e esse já amortecido. Naturalmente não poderia ter filhos pela idade avançada. Descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Então, pela fé deste homem, somos sua descendência também. Pela fé, descendência de Abraão, descendência de Jesus Cristo, pela fé no Senhor Jesus. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, pela fé, eles esperavam a terra da promessa, não nessa terra, mas a promessa de Deus no céu. Glória a Deus. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos nós somos estrangeiros e peregrinos na terra. Então, a pátria a qual nós lutamos para entrar por Jesus Cristo, Filho de Deus, é a nova Jerusalém celestial, a cidade santa, glória a Deus. Porque os que dizem isto claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar, de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. E é para isto que a palavra chega até você, para que você, aceitando, seja preparado para a cidade celestial, onde Deus mora, onde Jesus Cristo é a luz. Lá não haverá noite, é um dia eterno, mas só de alegria. Não vai haver cansaço, nem tristeza, nem dor, só paz e alegria. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Esta cidade já está preparada. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu filho unigênito. Então Deus provou Abraão, pediu para ele que apresentasse em sacrifício seu filho Isaque. E Abraão
obedeceu a Deus e foi e levou o seu filho para ser apresentado como sacrifício, em sacrifício para o monte que Deus tinha determinado. Mas na hora do sacrifício, que ele levantou a mão com o cutelo, com a faca para imolar o seu filho, o anjo de Deus veio e segurou o seu braço e disse: Abraão, não faça isso. Deus estava provando Abraão. E isto também vemos que o Senhor o recobrou isto, e também o Senhor permitiu daí que o seu próprio filho fosse apresentado em sacrifício na cruz, para a salvação de todo aquele que crer. Pela fé, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Como Abraão já tinha a promessa de Deus que no seu filho único Isaque seria a sua descendência, então quando Deus pediu que Abraão apresentasse Isaque em sacrifício, Abraão pensou e acreditou que até dos mortos Deus o ressuscitaria. Portanto, não titubeou em obedecer a Deus pela fé, mas Deus assim não o permitiu. E daí também em figura ele o recobrou. Então aqui ó, e daí também em figura ele o recobrou. Ou seja, o Senhor ofereceu o seu próprio filho Jesus, Senhor Deus, em sacrifício para resgate de todo aquele que crer. O Senhor aboliu o império da morte pela ressurreição do seu Filho, Jesus Cristo, ao terceiro dia. E o Senhor Jesus reina à direita de Deus. E todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, tenha fé, acredite e busque a salvação da tua alma, da sua casa, da sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor se agradará de ti, e o Senhor preparar todas as coisas para que você compreenda, que você entenda e você encontre a salvação pela fé. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Então, o povo hebreu estava no Egito escravizado, e pela fé, José, antes de morrer, leia essa história de José, que foi vendido pelos seus irmãos e chegou a ser governador do Egito. Um governador muito sábio, abençoado por Deus, e próximo da morte, ele fez menção, ele profetizou que o povo sairia do Egito, seria tirado de lá, e ele pediu que tirasse os ossos dele também e levassem para a terra da promessa. Glória ao nome santo do Senhor. Então, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Então a mãe de Moisés o escondeu, colocou ele numa cesta betumada para não afundar na água, e colocou lá no riacho, e foi encontrado pela filha de Faraó, e foi criado e instruído na educação dos egípcios. Foi um homem sábio, mas ele preferiu estar com seu povo. Ele deixou todo o palácio e voltou para o seu povo, e foi aquele que tirou o povo do Egito. Deus o escolheu para tirar o povo do Egito. Então esta palavra de hoje fala da fé. Então amadureça a sua fé e busque a Deus e peça a misericórdia de Deus em oração, para você compreender e em nome do Senhor Jesus ser salvo, porque todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Creia, tão somente creia. Leia de novo essa palavra, está no livro aos Hebreus, capítulo 11. Deus abençoe a cada um de nós, todos nós, na palavra, e vamos lutando de fé em fé. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.